Faço parte do movimento estudantil lá de Sobral já há 4 anos. Acompanho o campus, trabalho junto com o CEAR. E eu sei da vontade dos estudantes de Sobral de ter um DCE, porque o DCE nunca em 2 gestões que eles estão, a atual gestão, nunca se deu trabalho de não para fazer nada, né? A gente chega na sala e pergunta, sabe o que é DCE? Alguém já ouviu falar em DCE? Alguém já viu DCE por aqui? A galera não sabe, não viu. Vocês falam que a gente aparece em SEB na hora da eleição, mas vocês só aparecem em Sobral na hora da eleição. E esse ano não deram trabalho nem sequer de fiscalizar as urnas. Aí vem pedindo do processo e eles estavam lá nem para ajudar a fechar o lacre. E aí, galera? A comissão eleitoral não foi orientada como devidamente, pode muito bem ter esquecido. Na urna, outra urna, tinha a assinatura de embaixo, quer dizer que o processo estava sendo feito normalmente, conferiu cédula e assinatura. Então, eu sugiro que a gente aprove essa urna de novo, essa próxima urna, para que ela seja conferida. Se ela fizer errado, não bater a assinatura com cédula, a gente vira essa história. Mas eu exijo que os meus estudantes de Sobral tenham direito a voz e dizer o que eles querem, que tipo de DCE eles querem, que querem o DCE em Sobral, porque não existe o DCE em Sobral. Oi, gente, bom dia, né? Mais uma vez aqui, debatendo o problema de urna. Eu acho que é bem sensato a gente trabalhar com critérios. E aqui, Pedro, que a gente está vendo é um campo político, trabalhar com 2 pesos e 2 medidas quando é do seu interesse, e quando é do seu interesse abre urna como abriu a de medicina de Barbalha, que não tinha nem sequer o lacre original da comissão eleitoral que você falou, que quando a urna sai de Fortaleza, ela sai com o lacre da comissão eleitoral para chegar lá no campo. Foi apurado, foi contabilizado. Né? Quando é do interesse do seu campo político, o campo político que você faz parte, que a maioria dos votos na urna são do seu campo político, não é fraude. A urna é legítima, tem que ser apurado. Mas quando os votos são do outro campo político, aí é fraude, aí nós temos que denunciar, aí não dá para ser legítimo, aí nós vamos colocar todo o processo de votação de 8 mil estudantes em xeque. Eu acho que nós temos que trabalhar aqui de forma sensata. Não dá para vir no final do processo, domingo, 8 horas da manhã, tentar dar um golpe no movimento estudantil do UFC. Essa prática não é uma prática. Esse grupinho que se reivindica, santinho, que se reivindica, né, saudável, é o grupo político que passou a eleição inteira jogando sujo, fazendo a campanha baixa, ofensiva, de acusação infundada, de mentira e que afasta os estudantes do movimento estudantil, que passa em sala falando mal de pessoas sem prova alguma. E eu acho que esse tipo de atitude, esse tipo de conduta, companheiros, não ajuda o movimento estudantil da UFC a crescer. É preciso ter responsabilidade não só com essa eleição, mas com o Diretório Central dos Estudantes da UFC e com o movimento estudantil do Ceará, porque essa aqui, gente, é a principal entidade estudantil do nosso estado. Tem mais de 50 anos de história e não dá para vir brincar de dar golpe aqui no final do processo eleitoral. É fundamental que a gente respeite a opinião dos estudantes que se mobilizaram e votaram. Nós não aceitamos esse tipo de manobra e a nossa proposta é que essa urna, conforme a metodologia que foi usada na outra, de um problema semelhante, seja apurada, porque lá em cima a comissão eleitoral soube trabalhar com critério, porque quando vai apurar, quando chegou na mesa a urna de engenharia, da engenharia de pesca, que tinha um caso semelhante ao caso da urna de engenharia de alimentos, que foi impugnada por este mesmo Conselho de Entidades de Base, por consenso, para garantir a lisura, lá em cima deu para... Vamos lá, porque os votos são dos caras mesmo, vamos usar o critério aqui de que o caso é semelhante, então a urna é impugnada.
Mas agora, no final do processo, você vir querer descer com essa urna aqui para tentar garantir uma vitória na marra, eu não acho sensato, eu não acho justo, e nós vamos votar aqui pela apuração dessa urna, e caso não bata a listagem com as cédulas, como é de praxe fazer lá em cima, aí se impugna. Mas o que é legítimo e o que é certo e correto a se fazer nesse momento é apurar a urna e escutar e aceitar a opinião dos estudantes da UFC. Eu solicito direito de resposta. Eu solicito direito de resposta porque a comissão eleitoral foi acusada de ser fraudulenta. Quem vai decidir? Mineiro. Você tá aqui, né? Bom dia. Um histórico rápido meu. Antes de eu fazer cinema, eu fiz licenciatura há um tempo de física. Então, quando eu converso, né, quando eu dialogo, dificilmente eu me exalto, apesar de pontuar as coisas. É assim, porque eu gosto disso, eu acho que o diálogo tem que fluir dessa forma. Reivindico parte da fala do Pedro, se não ela toda. Me entristece também muito ver isso no movimento estudantil. Sei que tem gente que está fazendo isso e nem tem noção do que está fazendo, e me entristece muito mais, porque eu vejo os secundaristas que estão aqui, qual é o exemplo de movimento estudantil que a gente deixa para esse secundarista? Eu, como professor, como uma pessoa que vem da área de licenciatura, eu sempre ensinei meus alunos que o importante não era eles serem os melhores, o importante não era eles terem o maior destaque, mas que o importante era eles vencerem na vida pelas qualidades que eles têm, pelas características próprias que eles desenvolvem, né? Porque este é o papel de um educador. Isso eu tinha e tenho como concepção quando eu estou numa aula, quando eu estou dando um seminário, quando eu estou numa oficina com alunos da periferia, com pessoas da faculdade. Então eu não quero ficar aqui expondo os motivos dessa aluna, mas eu quero ter um diálogo com vocês. Voltem para a casa de vocês e reflitam se esse processo realmente foi do jeito que vocês imaginavam. Pense se este processo, ele realmente coaduna com os valores que vocês trazem das casas de vocês. Pense se este processo é um processo do qual vocês vão se orgulhar depois e dialogar para as pessoas e contar como é que foi que vocês ganharam este DCE. Porque o problema nosso não é perder ou ganhar, mas é garantir que o processo é garantir que o processo aconteça com lisura. Porque luta, nós vamos continuar construindo. Quem constrói a luta, a gente se vê constantemente na UFC, a gente sabe quem são as pessoas que estão construindo. E tanto aqui quanto nos outros campos. Em relação a gente ir no interior agora, só na época da eleição, eu entrei o ano passado aqui, não havia possibilidade de eu aparecer lá antes. Eu não conhecia Sobral, né? Não tinha como, gente, não existia isso, não existia. Então tirar agora, levantar coisas que são o cúmulo do absurdo. Ivo, eu acho fantástico você aumentar a sua voz e empolgar as pessoas de uma maneira que parece que você está falando a verdade. Quando a gente aprende a comunicar, a comunicação ela acontece como, né? Você pode emitir ondas de voz que aproximem as pessoas, ondas de voz de empolgação, e aí acontece isso no discurso, entendeu? Eu queria dizer, mais ainda, que essa eleição ela é uma vergonha para o movimento estudantil, ela não é uma eleição que a gente possa dizer que ela foi legítima. Sabemos de todos os processos de fraudes que aconteceram e dos indícios de fraudes, porque não poderemos provar a fraude nessa urna, porque não vamos impugná-la, entendeu? Então, eu acredito muito que muitos de vocês e muitos de nós, das duas chapas, temos que aprender muito com esse processo, temos que amadurecer muito com este processo, né? E que a gente pode tirar algumas lições daqui. A primeira, né? Que vencer a qualquer custo não vale a pena, porque a sociedade pode parecer que aceita qualquer tipo de coisa, mas ela não aceita.
A segunda é que a gente pode ser sempre melhor e às vezes a gente critica muito aquilo que a gente vê acontecer fora, no governo, mas quando a gente tem a oportunidade de fazer diferente, será que a gente vai? Pelo menos. Ela não vai, né? Não foi mesmo. Olha, eu queria começar recapitulando assim como é que foi as urnas, né? O processo com as urnas que desceram pro SEB, né? Primeiro a gente desceu uma urna, né? Que tinha um indício claro, né? De falsificação ideológica, né? E aí a gente ouviu fala de todas as forças políticas aqui no sentido de garantir a lisura do processo, né? E aí logo em seguida a gente aprova que seja apurado os votos de uma urna que tem um rasgo, certo? A urna não estava lacrada porque ela tinha um rasgo, gente. Isso é fato, certo? E aí eu quero falar que eu construo um movimento de esquerda, certo? Um movimento de esquerda, e quando eu falo isso, eu trago para mim uma série de valores que a esquerda traz com ela e que tem um peso muito grande na frente do movimento estudantil. E que a gente se pauta pela uma construção feita pela base, no dia a dia, com os estudantes. Não é com o aparelhamento de entidade, e um DCE não define a nossa luta. A nossa luta é real e é no dia a dia. É todo dia dentro da nossa universidade, dentro da nossa sala de aula. Outra coisa que eu quero pontuar é que mentira, Igor. Mentira é você chegar para o estudante e dizer que o Reúne é uma reforma universitária de qualidade. Porque todo mundo aqui está cansado de saber que ela não é. Mentira! bate e jogar que você vai ver. Outra coisa é que falar de respeito pelo povo do interior, respeito é garantir que o voto deles tenham sido computados de forma correta, por um processo que tenha uma lisura e que não seja fraudulento como a gente está vendo aqui, certo? E para além disso, né? Além disso, que eu construo em esquerda, né? Que pauta um outro tipo de universidade e um outro tipo de sociedade, que eu não vejo, certo? Que os companheiros da Chapa 2, que eu nem vou chamar de companheiros, na verdade, sejam capazes de construir. Que eu construo sim uma esquerda radical e combativa. E por isso, o Diretório Acadêmico do Estão Jataíde, que representa todos os estudantes de comunicação social da Universidade Federal do Ceará, do campus de Fortaleza, está se retirando desse SEB por reconhecer que isso aqui é uma fraude e uma farsa. E a gente não reconhece esse processo fraudulento. Pedro, questão de ordem. Enquanto o companheiro falava, eu como homossexual ouvi gritinhos enquanto o companheiro falava aqui. Então eu peço que a mesa peça respeito, que aqui nós temos mulheres, nós temos homossexuais e a gente, você sabe muito bem, Pedro, estamos lutando para conseguir nossos direitos. Peça respeito à plenária, que eu não vou aceitar esse tipo de coisa, beleza? Como a gente tinha combinado, ok? A gente faria 6 inscrições e procederia à votação da impugnação ou não impugnação da urna, ok? Proposta de impugnação. Direito à mesa, fala o direito de resposta. Você pediu 2. Você pediu 2. Pois está com 3, na minha sala, ela deixa de chamar. A mesa entende que o verbo parecer, falar a verdade, é um verbo dúbio e pode ser utilizado a depender da intenção que a pessoa falou. Segundo, o Jório falou para você o que era
mentira, dizer o que é mentira, foi assim que ele pronunciou. Ele não disse que você estava mentindo, ok? Portanto, a gente vai continuar o encaminhamento no início do processo. Os acadêmicos de cinema comunicam que também se retira desse set. O Centro Acadêmico de Cinema não vai colaborar mais com essa fraude durante essa eleição do TCE. A economia doméstica se retira porque ele não vai continuar nessas eleições fraudulentas. Bem ensaiado, muito bem ensaiado. Todas as discussões aqui, eu acho que falam de assuntos bem sérios, certo? Eu acho que é muito triste a gente ver palmas com relação ao que está sendo colocado aqui, certo? Sou estudante da medicina aqui da UFC, estou aqui com uma procuração também queria colocar aqui. Uma tristeza enorme estar participando desse processo, ver as palmas que estão sendo colocadas para a validação de ver os argumentos que foram colocados, a justificativa que ver que se propusou encontrar argumentos do ano passado, não teve a urna de Xadá, então por isso a gente tem que aceitar o que está sendo colocado aqui. Eu vi todos os argumentos, gente, eu não vi a gente conseguir justificar o que é injustificável. Esse processo fraudulento. Então, em respeito aos estudantes de Sobral, em respeito aos estudantes de Xadá, os estudantes dos cursos novos, dos cursos que são antigos, o Centro Acadêmico 2 de Maio aqui, representado por mim, se retira também desse processo. Pessoal, a gente vai seguir a votação que foi proposta agora, certo? Proposta de número 1 é impugnação. Eu estou representando o Centro de Biologia, meu nome é Rodrigo, e eu não vou corroborar com a fraude que ocorreu durante o processo eleitoral e não vou aceitar de modo algum, enquanto homossexual, uma plenária machista e homofóbica que a gente viu durante a apuração de votos. O CA de Biologia se retira dessa palhaçada. Enquanto comissão eleitoral, Os centros acadêmicos que quiserem sair, por favor, façam aí a chamada, certo? Porque apresentem um nome, uma pessoa faz uma fala e saiam. A gente precisa proceder o encaminhamento que foi tirado pela mesa, que é o de impugnar ou não impugnar a urna. enquanto comissão eleitoral, eu garanto a minha estadia no processo enquanto comissão eleitoral. Mas enquanto centro acadêmico usuário do design de moda, eu também me retiro dessa palhaçada, eu me recuso a votar a segunda urna de Sobral que vem sem lá. Porque eu sou comissão eleitoral e foi bem claro para a comissão que uma urna lacrada tinha que conter assinaturas. Procedimento, a eleição, a votação, pessoal, a gente vai encaminhar a votação agora, ok? Proposta de número 1, impugnação desta urna. Proposta de número 2, não impugnação da urna. Engenharia mecânica. Permanece no processo de solidificação do voto do estudante de Sobral. Eu voto a favor da não impugnação da urna. Engenharia elétrica Sobral. 2. Psicologia Sobral. Não, 2. Música Sobral. Proposta de número 2. Economia Fortaleza. Não, impugnação. Defende. Proposta. Eu, como membro do CA de Economia, não posso passar formando, também me retiro desse processo. Ok.
Sistema de informação. Por 2 anos de ausência, eu voto pela não impugnação da urna.